Olá, eu sou Dalton Ribeiro e este é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Neste episódio eu vou te ajudar a criar um plano de desenvolvimento estratégico para a sua equipe. Bom, primeiro eu gostaria de começar dizendo que pensamento estratégico é a chave para o crescimento de qualquer organização no longo prazo. Eu lembro de uma fala do Jeff Bezos no livro A Loja de Tudo, de Brad Stone, que conta a história do próprio Jeff Bezos, da criação e do crescimento da Amazon, que atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse podcast aqui, é a empresa mais valiosa do mundo. E o que o Bezos defendia é que o cliente deveria ser o centro de tudo o que era feito na Amazon. Então, desde a criação da Amazon, o Bezos já tinha essa visão de colocar o cliente como motivo, como a causa de tudo que precisava ser desenvolvido. Então, na visão do Bezos, essa era a única coisa que garantiria uma base de sustentação no longo prazo. Pois, segundo ele, independente do que acontecesse no mundo, e coisas que a gente não pode prever, acontecem, a gente tem o exemplo da Covid, que não nos deixa mentir, o cliente sempre estaria lá, decidindo aonde comprar. Então, pensar de forma estratégica, na verdade, é vislumbrar vários cenários no futuro e perceber o que precisa ser feito no presente, para que as oportunidades possam ser aproveitadas e para que as ameaças possam ser mitigadas. Por isso que nas minhas consultorias para executivos, para empresários, eu sempre começo utilizando a ferramenta SWOT, exatamente para mapear ali as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E aí sim a gente começa desenhando aí um planejamento estratégico. E é bom que fique claro, não importa em que nível hierárquico você esteja atualmente. Se você, por acaso, não participou das definições estratégicas da empresa onde você trabalha, eu sugiro que você busque saber qual é o plano. Sugiro que você agende hoje mesmo uma reunião com a pessoa que tem essa informação dentro da empresa e pergunte. A grande pergunta é: aonde queremos estar em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos? E lembra que a gente está num mundo onde as coisas mudam tão rápidas que essa pergunta tem que ser feita pelo menos a cada 6 meses. Cada 6 meses eu aconselho que o planejamento estratégico seja pelo menos revisado, para saber se entrou aí alguma variável que já afetou de sobremaneira tudo aquilo que foi desenhado anteriormente. Esse processo, normalmente, nas empresas que têm esse processo estruturado, ele acontece uma vez por ano. Então, a partir dessas definições, de você ter essa resposta, de onde é que a empresa quer estar em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, a pergunta que você, enquanto gestor, deve se fazer é: como é que a minha área vai contribuir para o atingimento desses objetivos? Você tem que pensar em como é que a área que você comanda, que você lidera, contribui para que isso aconteça. Então, você deve refletir sobre isso, pensar em quais são essas respostas, como é que você vai estar efetivamente, enquanto líder da sua área, auxiliando a empresa a alcançar esses objetivos estratégicos. E aí, uma vez que você chegou nessa resposta, registra isso, anota isso e discute isso com os seus próprios líderes. Procura ali os diretores ou os presidentes da empresa, o dono da empresa, dependendo da empresa que você trabalha, e avalia isso. Se você é o próprio dono da empresa, você já tem essas respostas. Mas se você não tem, é importante saber como é que a sua área vai contribuir com esse objetivo estratégico. Então, agora que você já entendeu, assim que você entender ali quais são os objetivos estratégicos, é hora de você olhar para dentro da sua equipe, olhar para dentro de casa e avaliar quais são os seus principais recursos. Os seus principais recursos, enquanto líder, são exatamente os seus colaboradores, a sua equipe. Então, será que você tem na sua equipe as pessoas certas para fazer aí o que precisa ser feito? E aí, talvez a pergunta que vem agora é: como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei que eu tenho as pessoas certas para levar a empresa, para levar a minha área para alcançar os objetivos de longo prazo da empresa? Como é que eu olho isso de maneira estratégica? Então, eu vou te dar uma recomendação aqui de como é que você pode começar. Você já conhece a teoria do chá? O chá é um acrônimo para 3 letras, que representam
as 3 peças-chave que devem ser avaliadas continuamente dentro da sua equipe, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. Então, é com isso que você tem que se preocupar quando você está fazendo a avaliação do seu time, a avaliação da sua equipe. Então, só para a gente entender aqui, para ficar claro, para a gente ficar todo mundo na mesma página, quando eu falo de conhecimento, conhecimento é o saber, né? Ele é o fundamento de tudo. E saber, o próprio saber, né? O próprio conhecimento, no mundo que a gente vive, isso é a parte fácil. Então, além das formações, né, técnicas superiores que a pessoa faz, que a pessoa pode ali estar adquirindo esse conhecimento, existe hoje uma infinidade de cursos, de aulas, de tutoriais, textos, vídeos, tudo isso disponível na internet, e a grande parte disso é totalmente gratuita. Então, hoje a gente não tem essa escassez, muito pelo contrário, o expertise está em filtrar ali as informações e avaliar ali quais são as informações que são informações de qualidade. Só que saber não basta, né? Então a gente vai entrar exatamente no H, na habilidade, que é o saber fazer, né? Então uma coisa é você saber, uma coisa é você saber fazer, saber como aplicar aquilo e aplicar de fato, né? Ter confiança para aplicar aquele conhecimento, né? Colocar o que aprendeu em prática, é isso que é chamado de habilidade. E você coloca isso em prática porque você precisa gerar resultado, ou seja, a sua habilidade ela é medida de acordo com o resultado que você obtém. Então, as pessoas antigamente tinham a pretensão ou desejo de avaliar a habilidade das pessoas exigindo uma certa quantidade de anos de experiência, né? Eu lembro que no currículo as pessoas valorizavam isso. Quantos anos de experiência? Pedimos que a pessoa tenha no mínimo 2 anos de experiência. Só que agora, 2 anos de experiência não quer dizer nada, né? O importante é você saber, cara, que resultados você já teve, né? Que resultados você produziu com essa habilidade que você adquiriu, o que você tem, né? Então, o que você tira disso, o que você gera a partir disso? E, na verdade, é isso que importa, né? Você fazer uma análise da sua equipe além da habilidade em função dos resultados que essa equipe traz, ou que essa pessoa, né? Você vai fazer uma avaliação individual, traz para você. E aí chegamos no final ao que realmente é importante na teoria do chá, que é o A, né? O que faz a diferença entre pessoas medíocres e pessoas extraordinárias é exatamente a atitude. E a atitude é o comportamento, né? O conjunto de comportamentos é que define ali a atitude da pessoa, como é que aquela pessoa se comporta, né? E é o comportamento, na verdade, é o comportamento que difere pessoas de sucesso de pessoas que são simplesmente normais, né? Vamos chamar assim de pessoas normais. E só para a gente entender e para a gente perceber que o que vale, na verdade, é a atitude. Quando a pessoa tem atitude, ela passa pelas 2 etapas. Ela consegue adquirir o conhecimento e ela transforma esse conhecimento em habilidade. Agora, se ela não tiver atitude, isso, obviamente, vai ficar muito mais difícil. Eu lembro até hoje de um colaborador que eu tive na minha equipe, quando eu era gerente de processos. Então, quando eu contratei ele como assistente para trabalhar comigo num projeto que a gente estava iniciando de redesenho dos principais processos da companhia. E nessa época, eu lembro que eu fiz a entrevista com ele e ele me contou que estava morando num carro, né? Ele tinha vindo do interior do Rio Grande do Sul, a única coisa que ele tinha era o carro, ele não tinha dinheiro para pagar um aluguel, muito menos ali uma hospedagem, e ele estava morando dentro do carro. Bom, eu gostei do conhecimento que ele tinha e principalmente da atitude, né? A própria atitude da pessoa vir buscar melhoria, mesmo sem ter recursos, já dá indícios ali de que o comportamento dele era um comportamento que geraria valor. E foi o que aconteceu, né? Alguns anos depois ele entrou no projeto, trabalhou, foi muito bem no projeto, continuou se desenvolvendo dentro da empresa e poucos anos depois ele era um analista de processos-chave dentro da organização. Então, e eu costumo dizer que a pessoa, não, foi você que desenvolveu, na verdade a gente só dá o apoio, né? A gente, enquanto líder, só percebe que a pessoa realmente tem aquela atitude e apoia a pessoa, mas os méritos são totalmente dele, né? Desse colaborador. Então, ele começou a adquirir habilidades que não existiam na empresa naquele momento. E aí começou a gerar resultado a partir disso, que foram resultados incríveis ali, otimizando, melhorando processos, gerando indicadores, mostrando e automatizando coisas que eram feitas de forma manual. Então, ele desenvolveu várias ferramentas de automatização e gestão de processos que geraram certamente alguns milhões de reais na empresa ao longo dos anos.
né? E eu busco acompanhar, né, as pessoas que trabalham comigo. Eu sei que hoje ele é consultor numa empresa de software no sul do país, voltou para o sul do país e é consultor de negócios lá nessa empresa. Então, atitude, né? Atitude é aquilo que faz realmente a diferença. Bom, agora você já entendeu, né? Conhecimento, habilidade, atitude, é a hora que você precisa definir. Sabendo disso e olhando para os objetivos estratégicos da organização, que habilidades e que atitudes você precisa ter na sua equipe para que a sua equipe alcance os resultados que são necessários para que a sua organização chegue onde ela quer chegar nos próximos anos. Então, agora que você já entendeu isso, você precisa mapear isso. Você precisa colocar isso num paper, ali, num documento, e colocar ali que habilidades e que atitudes, que comportamentos eu preciso ter na minha equipe para que ela produza os resultados que precisam ser produzidos. Então, uma vez que você coloca isso no papel e que isso fica claro para você, chega a hora de você olhar para a sua equipe e identificar ali, dentre todos os membros da sua equipe, quais pessoas atendem esses requisitos, né? Quais pessoas têm a atitude que você precisa, né? Que comportamentos as pessoas vêm demonstrando, que pessoas têm habilidades que você vai precisar, né? E talvez você tenha alguma dificuldade em fazer isso, não sei se, principalmente em relação ao comportamento, né? Porque comportamento ele precisa ser visto, precisa ser percebido, e você precisa ali estar observando, estar acompanhando a sua equipe para que você perceba exatamente qual é o comportamento de cada um dos membros da sua equipe. Se você tiver alguma dificuldade, entenda que isso simplesmente é uma habilidade, né? Você ter ali a capacidade de observar, de perceber, de acompanhar cada membro da sua equipe é uma habilidade. E se você ainda não desenvolveu, você pode desenvolver essa habilidade. E aí, uma vez entendido o comportamento, você precisa também, como eu disse, identificar as habilidades de cada um, né? Talvez seja interessante para identificar a habilidade, e eu digo talvez, mas certamente interessante, né? É uma coisa que eu sempre recomendo também para os meus coaches, para os meus mentorados, realizar uma conversa individual com cada membro, né? Investir tempo para ter uma conversa de qualidade com cada membro da equipe e levantar, junto com essa pessoa, que habilidades ela possui. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa tem habilidades que não são demonstradas, ou porque não são requeridas, ou porque a pessoa fica ali insegura em demonstrar uma determinada habilidade. Então é legal você ter essa conversa exatamente para entender com a pessoa que habilidades ela tem, né? Para você desvendar ali algumas habilidades que possam estar ali ocultas. E aí, da mesma forma, você vai mapeando, você vai registrando essa informação, mapeando ali fulano, ciclano, beltrano, cada membro da sua equipe, comportamentos demonstrados e habilidades que aquela pessoa possui. E aí, quando você tiver com esse mapa na mão, você pode cruzar essas informações, né? Investir um tempo nisso e olhar ali, ter uma visão estratégica, ou seja, deixa eu ver o que eu preciso e o que eu tenho. Né? Quem são as pessoas que têm as habilidades que eu preciso, os comportamentos que eu preciso, quais não têm, e quem precisa desenvolver o que dentro da sua equipe, né? Que será que habilidades precisam ser desenvolvidas? Que comportamentos precisam ser desenvolvidos? É isso que você vai ter quando você cruzar essas informações. E aí, a partir daí, vai ser possível definir ações para eliminar exatamente esses gaps, né? As diferenças entre o que você precisa e o que você possui de fato. Então, se você trabalha numa grande empresa, talvez agora sim, seja a hora de você conversar com a RH, né, com a área de desenvolvimento de pessoas, para avaliar as oportunidades de desenvolvimento que existam já internamente ou externamente. Seja desenvolvimento de habilidades, seja desenvolvimento de soft skills, né, parte comportamental, né? Se você não trabalha numa grande empresa, não tem esse recurso, né, você pode definir alguém na sua equipe para fazer, ou você mesmo pode fazer isso, né? Buscar isso. E lembra, isso é investimento que você está fazendo. Isso é investimento de tempo, e o investimento de tempo é algo que é estratégico, ou seja, não pode ser delegado, né? Se você delegar, tem que ser para alguém que tem expertise e você tem que supervisionar de perto. Mas o que você está fazendo, na verdade, é se certificando que você tem o recurso humano necessário para alcançar os objetivos de longo prazo da organização. Então, nesse trabalho, provavelmente você vai perceber também que você pode ter pessoas na equipe que estão tão desalinhadas da estratégia que podem estar fora desse escopo. De repente, não precisam estar ali naquela área, na sua área, podem ser alocados para uma outra área, ou eventualmente até dispensadas.
Você pode perceber também que passa a ter alguma habilidade ou algum comportamento que você acredite que você contratar um novo colaborador é a forma mais adequada de você eliminar aquele gap ali. Então, pode ser que surja também ali uma visão, você tem a clareza de que você pode ali contratar um novo colaborador. E aí o interessante é que você tem exatamente um mapa que diz que comportamentos você espera que ele tenha, que habilidade você espera que ele tenha, para que ele seja uma peça que se encaixa nesse quebra-cabeça que você está montando e que vai te levar a alcançar ali o objetivo de longo prazo. Então, o importante é exatamente esse resultado, né? Você terá no final desse trabalho um mapa, né? E esse mapa vai te ajudar não só a trabalhar na avaliação das pessoas que você já tem, como um mapa claro ali do que precisa ser desenvolvido dentro da sua equipe. E é assim que a gente trabalha de uma forma correta o desenvolvimento das pessoas, alinhando o desenvolvimento dessas pessoas à estratégia da empresa. Por isso, é um desenvolvimento estratégico de pessoas, né? Então, esse é o objetivo. Eu espero que você tenha entendido e que você possa já aplicar a partir de agora isso na sua empresa, na sua área, na equipe que você lidera, para que você tenha aí sim uma visão mais clara do que você precisa fazer enquanto líder para que a empresa atinja os seus objetivos estratégicos. Fazendo isso, você está sendo um líder estratégico. Você está sendo um líder estratégico que gerencia a sua equipe de forma estratégica, que principalmente tem uma resposta para o que precisa ser desenvolvido ao longo desse processo. Bem, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui e mais uma vez eu vou aproveitar e te convidar para curtir lá o meu perfil no Instagram, para me seguir lá no Instagram ou no LinkedIn, na rede social aí que você mais se interessar, é só procurar lá Dalton Ribeiro, você vai encontrar. E aproveita para deixar os seus comentários sobre esse episódio. Se você quer sugerir temas para esse podcast, basta enviar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença.